Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós vemos ali aqueles homens perguntando a Jesus sobre um caso onde uma mulher casa com os 7 irmãos, e eles vão perguntar que na ressurreição ela será mulher de quem? Aqui nós temos um ensinamento muito interessante, porque esses homens eles estão fazendo esse questionamento sobre a vida futura, e Jesus Cristo vai nos ensinar aquilo que é próprio da vida futura. Por isso que, a partir daquela história que eles contam sobre aquela mulher que casou com os 7 e os 7 não deixaram descendência, e na ressurreição ela será mulher de quem? Jesus ele deixa bem claro que na ressurreição os homens não se casam, nem as mulheres se dão em casamento. Isso significa que nós precisamos entender mais profundamente o significado do reino dos céus, o significado da ressurreição, da vida eterna, porque a plenitude do ser humano é a união com Deus. Por isso que no Evangelho de hoje Jesus Cristo nos chama a atenção sobre esta realidade. E depois ele vai acrescentar que na ressurreição serão iguais aos anjos. Ou seja, ser iguais aos anjos não significa assumir a natureza dos anjos, mas é ser igual a eles na capacidade de contemplar a Deus, de adorar a Deus. São essas coisas que nós precisamos exercitar sobre esta terra, porque a vida nesta terra é como se fosse um curso onde nós vamos aprendendo e nos tornando capazes de exercer aquela verdadeira profissão, que é de ser adoradores em espírito e verdade. Por isso que quando Jesus diz que no céu, na ressurreição, eles serão como anjos, nós seremos iguais aos anjos, isso significa que essa experiência da vida eterna é uma experiência de plenitude, é uma experiência angélica que nós vamos aprendendo a viver dia após dia,
já sobre esta terra, porque Jesus Cristo ele quis vir ao nosso encontro, veio ao nosso encontro para nos ensinar, veio ao nosso encontro para nos mostrar o verdadeiro caminho. E por isso que para que nós possamos ser igual aos anjos, nós precisamos exercer 3 coisas fundamentais. A primeira é a adoração. A adoração, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda é o louvor, anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova da salvação, as maravilhas de Deus. E a terceira é o serviço. O serviço colocando os nossos dons a serviço do nosso próximo. E a quarta coisa é a contemplação dos mistérios de Deus. Somente assim nos tornaremos dignos do reino dos céus, porque aquilo que nós vamos ser na eternidade, nós já precisamos ir aprendendo a viver e experimentar isso em nosso tempo presente. É assim que nós vamos dando os passos de crescimento e amadurecimento para que possamos verdadeiramente sermos verdadeiros adoradores, aqueles que louvam a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, aqueles que servem a Deus em sua vontade e que contemplam o grande mistério de Deus. Assim deve ser a vida daqueles que trilham essa terra e têm um verdadeiro encontro pessoal com Deus, porque é dessa forma que nós vamos amadurecendo e peregrinando rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.